Vamos ver agora a estruturação sistêmica da empresa. Então nós temos alguns quesitos que temos que levar em consideração que fazem parte aí da sistematização de uma empresa. O pilar de tudo isso é o que nós chamamos de dados. O que são dados? Nada mais são do que os registros soltos, aleatórios, sem quaisquer análise. Ou seja, dado é tudo que acontece dentro da empresa gera algum tipo de dado. Então eu tenho vários dados possíveis dentro de uma empresa, como por exemplo a hora que um funcionário chegou, quantas peças foram produzidas no dia, mas na verdade a produção da peça em separado, uma única peça. Então a hora que ela foi produzida. Então registros soltos quer dizer que são dados sem serem trabalhados. Dentro disso daí, um dado ele expressa um fato isolado gerado por uma atividade que pode ser controlada. Quando menciona a ideia de pode ser controlada, está mencionando que então eu tenho lá a entrada de um funcionário, a hora que ele vai bater o ponto. Então, esta atividade de entrada do funcionário para começar as suas atividades laborais é o que nós chamamos aí então de atividade que pode ser controlada. Ou seja, eu consigo coletar esse dado, que o dado ali vai ser a hora que ele bateu o ponto ou então a hora que ele saiu da empresa. E aí eu tenho vários outros tipos de dados, como por exemplo o peso de uma carcaça. Então estou lá no frigorífico, conforme vai passando a carcaça, eu vou um dispositivo lá, uma balança automatizada, ela simplesmente vai lá e faz aí a pesagem dessa carcaça. Então isso daí é uma atividade que eu consigo controlar e consigo coletar esses dados. E aí um fato isolado, eu estou mencionando que eu não estou analisando todo o processo, por exemplo, de desossa daquela carne. Então, eu estou observando um único fato, uma única atividade em específica, sem se importar com as atividades anteriores e posteriores. Dado é isso. É um pedacinho ali do processo que eu consigo coletar e armazenar. Então, isso é o que nós chamamos aí então de dados. E para que eu utilizo então esses dados? São utilizados para caracterizar a simples observação de um estado facilmente registrado por intermédio de um atributo que eu particularizo. Ou seja, eu consigo então, dentro desse processo, analisar cada atividade e dessa atividade eu vou armazenando os dados que me interessam. E a gente utiliza justamente para isso daí, que é para mim dar uma cara para aquele processo, porque a empresa ela não consegue analisar, por exemplo, lá todo um processo. Ela simplesmente ela olha partes específicas desse processo e com base nessas partes específicas é o que ela vai utilizar lá, por exemplo, para se chegar à informação ou então para tomada de decisões. Elas podem ser um conjunto, os dados, bem lembrados, pode ser um conjunto de letras, números ou dígitos que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento. Quando menciona tomado isoladamente, eu estou dizendo que aquele dado, por exemplo, da pesagem da carcaça, ela pode passar conhecimento nenhum. Aí você fala, ué, mas você está mencionando que não passa conhecimento. Eu tenho conhecimento do peso daquela carcaça. Ok, mas aí eu já estou falando que é o peso daquela carcaça, então aí já não é mais um dado. Um dado seria, por exemplo, então dado seria isso daí, ó, o número 5. Isso daqui poderia ser, por exemplo, o peso daquela carcaça, que seria 5 arrobas, um exemplo. Neste caso, nós temos aí um dado que se eu apresentar para o meu funcionário, ou para o meu cliente, ou para a pessoa que deseja desse dado, se eu informo ele apenas dessa forma, ou seja, ele isoladamente, sem eu trabalhar esse dado, a pessoa pode analisar que isso daqui, o 5, pode ser, por exemplo, a quantidade de funcionário, pode ser
a quantidade de processos, pode ser um valor de um produto em específico, ou seja, ele pode assumir qualquer características que tem aí dentro do processo. Fica difícil. Isso que é o que é mencionado aqui de isoladamente, ou seja, se eu apresentar apenas o dado, sem trabalhar ele. Então, eu não sei, por exemplo, isso daqui seria 5 arrobas, que seria o peso da carcaça. Um exemplo. Nós temos outro aí, maio. Aí, beleza, eu passei maio. Vai falar, mas maio é uma época do ano, então eu posso saber o que é. Beleza, mas esse maio é o quê? É o maio passado? É o maio que vem? Ou esse maio aqui é o mês que nós vamos ou não vamos fazer algo? Ele sozinho ele pode ser analisado de qualquer forma. Um outro exemplo aí de dado isolado, valor. Então, quando eu tenho a palavra valor somente, fica difícil de saber o que significa esse valor. Ou então esse valor poderia ser um número qualquer. Mais um exemplo, XYZ poderia ser qualquer coisa dentro da nossa empresa. Poderia ser um código, poderia ser uma variável lá de representação de algo, não sei. Então, quando nós estamos mencionando de dados, é apenas um item lá, uma atividade, uma parte de um processo que nós coletamos esses dados, armazenamos ele em uma forma lá onde o sistema de informação da empresa consiga manipular esse dado e posteriormente nós fazemos esse cara aqui, ó. Podemos gerar um conhecimento e geralmente é gerado um conhecimento. Ou então eu posso apenas gerar informação, porque dado é uma coisa, informação é outra coisa e conhecimento é uma outra coisa. Então são três coisas diferentes, se relacionam entre si, trabalham junto, que é uma forma diferente de como o gestor da empresa irá analisar esses três: dado, informação e conhecimento. Para facilitar essa ideia de dados, para ficar bem fixado aí na nossa mente, então vamos pegar um exemplo. Vou fazer um exemplo qualquer. Por exemplo, imagine que em uma pesquisa eleitoral são coletados os dados, que é isso que eles fazem lá, né? Aquelas pessoas que ficam lá perguntando em quem vai votar, se já votou, a idade, né? Se na última eleição se justificou ou votou, não sei. Então isso são os dados. Isto é, cada participante então da pesquisa fornece as suas opiniões e escolhas sobre determinados candidatos. Mas essas opiniões, se vocês pararem para pensar, não significam muita coisa no âmbito da eleição. Então não importa, por exemplo, se eu vou votar no candidato 1 ou 2 ou 3 ou 4, isso não quer dizer que aquele que eu selecionei vai ganhar. Então isso é um dado isolado. Só depois de ser integrado os meus dados, né, que eu mencionei naquela pesquisa, ser integrado com as demais opiniões dos outros participantes, é que teremos algo significativo, como por exemplo lá, qual o percentual de votos para o candidato 1, 2 ou 3? Quem tem mais chance de vencer a eleição? Então isso é um exemplo. O meu dado isolado, sozinho, não tem muita serventia. Porém, a hora que eu junto com todos os demais, vamos jogar um número qualquer aí, 200 ou 300 em uma cidade, né, pequena, então eu tenho uma visão maior. Opa, se eu faço uma média desses votos, então eu tenho uma probabilidade maior do que o candidato X, Y ou Z vence essas eleições. Esse é um exemplo. E nós poderemos lá pegar um exemplo, investigação policial. No início, ele colhe-se os depoimentos lá de todas as testemunhas envolvidas. Depois, analisa-se as pistas e busca qualquer tipo de dado que possa ser útil, como por exemplo lá o motivo que aconteceu algo, ou então objetos utilizados
os meios pelos quais, não sei. Então, essas são as pistas lá para ser útil. Contudo, isoladamente esses dados não vão dizer quem é o criminoso, por exemplo, daquela cena. Porque às vezes eu tenho lá quem foi o envolvido, qual foi a arma, às vezes eu até sei qual foi o motivo. Porém, com esses dados somente lá de uma vistoria, lá de uma análise, eu não posso afirmar que X, Y ou Z é o responsável lá por aquele crime. Então, dados é isso. Um único dado isolado pode não repassar conhecimento nenhum. Porém, a hora que eu trabalho esses dados através daquela pesquisa eleitoral ou então pelo inquérito lá, né, pela investigação policial, então eu junto tudo isso daí e aí eu posso sim gerar um conhecimento. Porém, ele isoladamente, um dado pode significar nada. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu passo uma ideia lá, um determinado dado, Brasil. Aí a pessoa, pô, mas Brasil, e aí? O que é Brasil? Então, Brasil pode ser um sobrenome, pode ser um país, pode ser o nome de uma avenida, pode ser uma marca de um produto, ou então pode ser o país de fabricação de um determinado produto. Ou seja, ele pode assumir. Aí eu vou lá e agrego mais um dado. Aí eu agrego o dado, por exemplo, 2, 3, 4. Então tem agora dois dados, Brasil e 2, 3, 4. Opa, já pode ser um endereço. Porém, esse Brasil 234 também pode ser um modelo de algo, de um produto lá, de um determinado dispositivo. Então é pequeno. Eu vou lá e agrego mais um dado. Vou colocar um terceiro dado, avenida, que daí seria, então eu tenho o dado lá tipo, logradouro e número. Então, tipo, avenida, logradouro, Brasil, número 234. Opa, legal. Então agora eu tenho três dados que trabalhado eu identifico, ou pelo menos acredito que é o endereço. Porém, ainda são dados muito poucos trabalhados, porque isso pode ser um endereço de qualquer lugar aí do Brasil, ou do mundo, né? Não necessariamente do Brasil. Então, isso é o dado. A junção desses três me gera o próximo tópico, que é informação. A informação nada mais é do que o resultado do processamento dos dados. Que nem eu mencionei, a junção de Avenida Brasil 234 eu gerei uma informação, endereço. Uma informação ainda imprecisa, mas eu posso agregar novos dados, como por exemplo, Barra do Bugres, MT, Centro. Então agora eu agreguei três novos dados que me tornou esta informação mais precisa. Que no caso agora eu tenho tipo Avenida Logradouro, Brasil, número 234, cidade Barra do Bugres, estado Mato Grosso, bairro Centro. Opa, então agora eu tenho uma localização, tenho um endereço que pode representar lá um cliente, ou então pode representar um parceiro comercial, uma filial, ou o endereço de um funcionário. Eu posso aí agora já melhorou. Então isso que é o resultado do processamento. Na hora que eu junto esses dados, ou seja, agrego um ao outro, faço um relacionamento entre eles, então eu gero uma informação. Informação, então, nada mais é do que um conjunto de dados trabalhado. Tá aqui, ó. É todo dado trabalhado ou tratado. A partir do momento que eu manipulei ele, é igual aquela ideia do 5. A hora que eu tenho o 5 no exemplo passado, esse 5, por exemplo, eu posso mencionar. Esse 5 seria o resultado de quantas horas por turno o funcionário trabalha no setor X. Aí eu retorno 5. Então eu retornei um único dado, mas só que eu trabalhei ele, ou seja, eu
processei ele e gerei um resultado, um único dado, 5, porém agora eu sei que é a quantidade de horas que o funcionário trabalha no setor X. Por quê? Porque eu defini qual era o escopo daquele dado. Então eu defini uma cara para ele, eu trabalhei esse dado e o resultado, apesar de ser um único número, ele é uma informação. Por quê? Porque a pessoa que vê aquele número 5 agora sabe que ele se refere à quantidade de horas trabalhada. Viram só? Então não quer dizer que uma informação é um conjunto de dados relacionados apenas. Ele pode ser um único dado, mas depende, obviamente, da forma como eu trato esse dado. E aí, obviamente, quando eu tenho mais de 2 dados, então os dados são organizados e classificados para suprir um objetivo específico. O que seria o objetivo específico? O objetivo específico seria, por exemplo, o meu relatório ou então a necessidade que a empresa tem em determinado momento de uma informação. Aí eu faço a classificação, ou seja, quais são os dados que irão participar dessa informação, busco na minha base de dados, que pode ser computacional ou não, vamos tomar como premissa que nós estamos utilizando sistemas computacionais. Então, eu vou buscar no meu SGBD, no meu sistema de gerenciamento de banco de dados, eu vou buscar lá quais são os dados que eu necessito e aí eu vou gerar o meu relatório. Esse relatório, digamos, seria meu objetivo específico. Vamos citar um exemplo bem clássico, bem facinho para todo mundo entender. Digamos que eu desejo saber qual foi o volume de produção por hora do período das 8 da manhã ao meio-dia. Digamos que a nossa empresa ao meio-dia para os seus trabalhos e volta às 2 da tarde, por exemplo. Uma ideia fictícia. Então eu quero saber das 8 ao meio-dia. Então eu tenho 4 horas, eu quero saber por hora qual foi a produção de produtos. Digamos que trabalhamos lá com 6 produtos diferentes. Então eu quero saber das 8 às 9, quanto produziu de cada um, das 9 às 10 e assim sucessivamente. Isso é um objetivo específico. Eu tenho uma necessidade para identificar talvez qual é o horário das 8 ao meio-dia que é menos produtivo, ou as 4 horas tem a mesma produção, são produtivos no mesmo índice. E aí eu identifico, por exemplo, que das 10 às 11, por um motivo qualquer, a produção diminuiu bastante, significativamente. Aí eu vou identificar o porquê que isso aconteceu. Então, ó, observem, eu peguei dados, produção de unidade por unidade, trabalhei eles, né, organizei eles, tratei eles, gerei um relatório, objetivo específico, e com base agora nesse objetivo, ou seja, nesse relatório de produtividade hora, no período matutino, eu posso agora tomar algumas decisões, que seria, por exemplo, por que isso? Será que porque é o horário que as pessoas começam a ficar com fome? Será então que seria melhor nós começarmos a trabalhar das 7 às 11, dispensar os nossos funcionários às 11 horas e retornar a 1 hora? Eu posso aí, então usar vários artifícios aí para trabalhar. Essa é a função do gestor aí. Então, alguns exemplos que nós podemos citar. O nome de um cliente. Então, eu pego lá, eu quero saber qual é o cliente do CPF tal. Simplesmente digito lá dentro do meu sisteminha. O meu sisteminha vai lá me dar um feedback com o nome do cliente. Cor do automóvel é um outro tipo de dado. Número do equipamento. Então, isso aqui é uma outra informação. Aqui o cor do automóvel também é uma informação, tá, pessoal? Falei dado, mas é informação. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Data de nascimento é uma outra informação. E aí nós temos aí vários outros modelos, né, que nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando aí, valor do saldo bancário e assim sucessivamente. Vamos voltar ao nosso exemplo anterior lá da ideia da pesquisa eleitoral. A partir do momento que os pesquisadores então
retém os dados dos entrevistados que eles foram coletando lá na rua, num bairro ou em frente de um comércio, não importa. Mas quando todos os dados forem inseridos no nosso sistema de pesquisa e processados, no nosso caso aqui vamos ficar aí como tratados, produzem as informações e essas informações diz quem tem mais chance de ser eleito entre todos os nossos candidatos. Então, esta que é a ideia. Pegamos, coletamos os dados das pessoas lá, dos transeuntes, passando em vários endereços, tratamos esses dados e aí o resultado, que eu posso usar uma média aritmética, ou não sei qual vai ser lá o processo que o pesquisador vai utilizar, né, o estatístico, e aí ele vai me dar um feedback lá de qual é a probabilidade em percentual de um determinado candidato se eleger e qual é lá o percentual de chance de acerto ou de erro lá. Vamos pegar o mesmo exemplo lá da investigação policial. Imagine que, vamos pegar uma ideia manual. Os investigadores, então, eles vão reunir todos os dados que foram coletados lá na cena do crime, depois que eles coletarem esses dados, eles vão analisar os dados, ou seja, vão relacionar esses dados. Depois que eles fizerem esse relacionamento, ou seja, organizados, eles vão ser processados e aí sim eles vão chegar a um relatório aonde terão todas as informações, serão encaminhadas, por exemplo, ao juiz, ao advogado, aos promotores, todas as informações aí para se realizar o julgamento. Salvo engano, se eu não estou enganado, o nome disso daí é inquérito policial, tá? De todo esse processo que é encaminhado lá. Eu não me lembro certinho, mas eu acho que é inquérito policial, salvo engano. Então essa é uma ideia de dados. Então ele vai na cena do crime, coleta os dados, igual nós vemos lá, né, em filmes, mostrando aquele monte de foto, tirando, o pessoal com cadernos anotando, com fitas métricas lá, aferindo lá alguns objetos e por aí vai. Esta é a nossa ideia de dados. Uma foto é um dado. Por quê? Porque nessa foto eu tenho lá vários itens lá, ou seja, eu tenho vários dados isolados lá, às vezes não serve, mas daí observando uma foto com outra foto, eu gero lá uma classificação, uma organização dessas fotos, mais o que as testemunhas mencionaram, que também são dados. Então elas encaminharam lá vários dados. Junto tudo isso e monto esse inquérito. Esse inquérito que eu mencionei é o que nós chamamos de informação. Por quê? Porque lá já está todos os dados relacionados, bonitinho, todo montado com uma sequência lógica pré-definida, e isso é o que nós definimos lá então como informação. E aí eu posso definir que essa informação então, portanto, é um material que é feito conhecimento. Lembra que eu mencionei que conhecimento é outra coisa? A informação que nós podemos chegar à conclusão a informação é a união de todos os dados lá referente a um assunto em específico. Então esse relacionamento é informação. Porém, a informação sozinha não gera conhecimento. E sim, para se gerar um conhecimento, eu utilizo a informação. Por isso que mencionou que é o material de que é feito o conhecimento, porque o conhecimento não necessariamente é de uma única informação, e sim às vezes de um conjunto de informações. Vamos ver então o que é conhecimento. Conhecimento, então podemos mencionar que informação não é conhecimento, e sim, simplesmente é um aglomerado de dados organizados de uma forma inteligível, aonde conseguimos identificar alguma coisa, porém se transforma após o posicionamento crítico do indivíduo. O que seria o posicionamento crítico do indivíduo? É a sapiência que ele já tem. Então, o conhecimento é isso. Eu pego as informações
e com base naquelas informações, com base no meu conhecimento anteriormente obtido, ou seja, através de estudos ou então de conhecimentos científicos ou empíricos, depende aí muito do foco. Então, conhecimento nada mais é do que o meu posicionamento crítico. Por exemplo, quando você vai fazer a tomada de decisão com base em um relatório, esta tomada de decisão é o posicionamento crítico do indivíduo, ou seja, você recebeu os dados lá montado bonitinho no relatório lá que gerou a informação e com base naquela informação e com base no conhecimento que você tem daquela área, você simplesmente toma o seu posicionamento, que é aumentar a produção, diminuir a produção, dar benefícios, retirar benefícios, iniciar na hora X, terminar na hora Y. Tudo isso é posicionamento crítico. E nada mais é o conhecimento do que o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa. Então, neste momento é a hora que você vai analisar aquele relatório e aí com base naquilo ali você vai analisar e vai gerar aí um conhecimento em cima de tudo isso daí. Outra ideia de conhecimento é a informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. Olha que legal. Então, eu pego uma informação, processo ela, depois de processada, que aqui vamos encarar como analisada. Depois que eu analisei esse relatório, eu vou transformar essa minha análise em experiência pelo indivíduo, ou seja, a minha tomada de decisão. Por exemplo, em aumentar ou diminuir a produção, investir ou não investir em uma determinada ação. Então, isto é conhecimento. Analisa. Vamos pegar uma ideia bem clássica que aconteceu no mês passado. O Itaú, né, que é um dos maiores bancos atualmente aí do Brasil, ele pegou e lançou lá no seu segundo trimestre que a sua renda, ou seja, o seu ganho líquido foi inferior ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, ele teve uma arrecadação, se eu não estou enganado, era 2,1 bilhões de lucro. E eles esperavam na ordem de 7 a 8 bilhões de lucro em 3 meses. Olha só a mixaria que o banco ganha. Como ele ganhou muito pouco, ou seja, ele ganhou apenas 2,1 bilhões, se não me engano, tá? Salvo engano, então fica aí. O que aconteceu? As ações dele, que estava avaliada na ordem de 27,80, 27,90, até mesmo chegando a 28, caiu desse valor para, em um mês, para 22,80, 22,70, ou seja, 6, 7 reais por ação. O que aconteceu? Muita gente começou a vender, e aí muita gente já começou a se desesperar, começou a comprar dólar, porque o banco ia falir, não sei o quê. O que aconteceu? Esta semana, exatos um mês e pouco, 40 dias após tudo isso daí, a ação já está em 30, ou seja, ele subiu em 2 dias de 24 para quase 30 reais. Ele subiu assim, ó. Por quê? Porque o banco agora informou que ele está tendo um lucro maior do que o esperado para o final desse trimestre. Olha que bonitinho. Tá vendo só? Um monte de gente comprou a ação lá atrás. Obviamente que eu fiz isso também, porque eu sabia que ia subir, porque o banco não fala do dia para a noite, ainda mais no Brasil, que o brasileiro ama entrar num banco. Então, o que aconteceu? Mais cedo ou mais tarde o banco ia fazer. Isto é informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. Então, eu analisei a informação que o banco com certeza iria reverter esse prejuízo, ou seja, esse ganho pequeno que ele teve em ganhos altos, porque as atividades econômicas do Brasil iriam voltar,
eles iriam ser retomados, investimentos em construções, as empresas iriam aumentar aí o seu parque produtivo, voltar à normalidade aí por causa da doença aí, né, do Covid, do vírus. Aí o que que aconteceu? Quem comprou há 2 semanas atrás, em menos de 15 dias, está rindo à toa com um ganho aí aproximado de 15 a 20%. Fácil. Então, esta é uma ideia de informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. Então, isso gerou um conhecimento. Essa ideia de que o banco não iria falir, com base na perspectiva aí da economia do Brasil, que obviamente ele iria voltar. Então, isso é experiência pelo indivíduo, que é aquela ideia de posicionamento crítico do indivíduo. Então, o meu posicionamento crítico era que a hora que ela caísse muito, ia chegar uma hora que ela ia chegar no seu valor mais baixo, né, que é o que eles chamam de fundo. Então, quando ia chegar no fundo, que é uma parte do gráfico que nós analisamos, aí simplesmente as pessoas começaram a investir. E aí o que aconteceu? Explodiu. Então, isso é posicionamento crítico. Bom, e o conhecimento também é a capacidade que o processamento da informação, tipo essa ideia, que a ação valia muito mais do que estava sendo negociado, adicionado ao repertório individual, ou seja, ao meu conhecimento sobre o mercado financeiro, bem como a economia do Brasil e os hábitos socioeconômicos aí do brasileiro, nos dá de agir e prever o resultado dessa ação. Ou seja, era certeza absoluta que o valor ia voltar. Tem algumas ações da área de educação, fica a dica, que elas estão muito, mas muito baixas. Ou seja, todos os ativos dessas universidades valem muito mais do que o valor da ação. Mas por que a ação está lá embaixo? Porque muitas pessoas não estão pagando a sua mensalidade, muitas pessoas não fizeram vestibular no meio do ano, com medo aí do Covid, com medo de enviar seu filho no local onde pode ter. Ou seja, as matrículas foram muito menores, as aulas não estão tendo e muita gente não está pagando aí a mensalidade. Ou por motivos pessoais, financeiros, porque está sem dinheiro, porque a sua atividade lá, digamos que ele é um cara comissionado, e aí como ele não tem comissão, não tem como ele pagar, ou então outros estão aproveitando mesmo a pandemia e não está pagando aí, aproveitando o momento, usando aí o bom senso ou mau senso de cada um, não vem ao caso. Então o que acontece? Quando eu menciono que é prever o resultado dessa ação, eu estou falando disso. Estas ações da área de educação, ano que vem, a hora que passar tudo esse negócio do Covid, é certeza que eles vão subir 20, 30, 40%. Por quê? Porque ela já caiu. Um exemplo, tem uma que estava 38 e o R$ 38,20, 25 no início da pandemia, não, desculpa, no meio do ano. Ela já estava nesse valor. O que aconteceu? Em questão de 4 meses, aproximadamente, ela já está valendo 22,18. Fechou no dia de hoje. Observe, 22,18 para 38. E 38 ainda era um valor baixo se levarmos em consideração os ativos desta empresa. Então, isto é prever o resultado. Isto é conhecimento. Então você analisa uma ação e com base nessa ação você toma uma decisão. Nesse meu exemplo, comprar o máximo possível de ações dessas empresas da área de educação, porque acredita, com base no meu conhecimento, no meu posicionamento crítico, que isso vai valorizar. Então isto é conhecimento. E se informação é um dado trabalhado, então eu posso concluir que conhecimento é informação trabalhada. Então, dado, voltamos à ideia aí da ação para ficar fácil. Nós estamos usando isso como exemplo. Então, dado é o valor da ação lá a cada
segundo lá, porque ela altera, no caso dessas empresas que eu mencionei, ela altera cada segundo. Então nós temos lá, todo segundo eu tenho um novo dado, que é o valor real daquela ação. Então eu trabalho esse dado e gero informação. Que informação que eu gero? Qual é a perspectiva desse dado? Qual é o valor que ele abriu, qual é o valor que ele está agora? Então isso é uma informação, se ele está subindo ou descendo. Então eu tenho lá vários tipos de curva, né, que nós podemos lá utilizar para analisar um gráfico lá. Uma das mais famosas é a do Fibonacci. Então, nós pegamos lá a técnica de Fibonacci e aí nós podemos utilizar. Então, isso é informação. Conhecimento é eu pegar essa informação e trabalhar. Que o trabalhar, no caso, é essa ideia de Fibonacci. Então, isso é um conhecimento com base nessa regra de Fibonacci ou então de top-down. Depende, tem várias, tá, pessoal? De rompimento de fundo, ou rompimento de topo, rompimento de barreiras, tem um monte. Então tudo isso é conhecimento. Então conhecimento nada mais é do que eu pegar uma informação e trabalhar ela. Então, um exemplo de conhecimento bem fácil, o conhecimento das leis. Então, se você tem os conhecimentos das leis municipais, os conhecimentos das leis federais, os conhecimentos das leis como um todo, é o que nós chamamos de conhecimento. Conhecimento de um fato, obter informação, que desse um fato poderia ser essa ideia de ações. O conhecimento de um documento, como por exemplo, alguém fala assim, ó, você viu o ofício da Proeg e tal? Opa, eu tenho conhecimento desse documento. Ou seja, eu já sei de todas as informações, todo o conteúdo daquele documento. Então, essa ideia de conteúdo dessa informação, né, desse documento, desse ofício, é o que gera o conhecimento, ou seja, do que ele se trata e quais são os resultados que isso vai ter. O termo de um recibo, né, quando você menciona recebi de tal quantia, de tal indivíduo referente a tal atividade. Então, tudo, as informações de um recibo é o que nós chamamos de conhecimento. O termo de recibo, a nota que declara aceito de um produto ou serviço e por aí vai, tá? Então nós temos aí muitas tipos aí de conhecimentos que podemos analisar. E aí me gerou uma dúvida agora aqui. Como nós já falamos em dados, informações e conhecimentos, vocês têm uma ideia de quanta informação nós já geramos aí atualmente nesse nosso mundo? Fiz uma pesquisa rápida só por curiosidade e cheguei a aí, qual a quantidade de informações produzidas no mundo? Aí aqui é a fonte, tá? Eu tirei lá do G1, tá aqui embaixo, quem quiser ler a matéria, tá? É de 2011 essa matéria, mas só para vocês terem ideia do volume. Os pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia estimaram que a quantidade de informações produzida de 86 a 2007 era equivalente a 295 exabytes. Pessoal, nós estamos falando 86 2007. De 2008 para cá, parou para pensar o tamanho do volume? Se bobear, foi muito maior do que esse período de 86 a 2007, porque hoje o ser humano ele gera muita informação. E 295 exabytes, para aqueles que faltou na aula de informática, aí, só para nós termos uma ideia básica, que isso é muito, mas é muito grande esse número. Um DVD, esses DVD de filme normal, ele tem uma capacidade de 4.7 GB. Agora vamos entender o que são aí GB para quem não lembra lá no Informática 1. 1024 GB equivale a 1 terabyte. Tá? Então, 1 terabyte é 1024 GB. Aí nós temos 1024 terabytes é igual a 1 petabyte, que já é muita informação. Atualmente, 1 petabyte, principalmente para o usuário comum, é muita informação. Você consegue gravar muita porcaria na sua máquina. É muito filme, muito jogo, muito tudo. Música, muito. 1 petabyte é muita informação. Para empresas,
tipo um banco, por exemplo, um petabyte já não é tanta informação assim como para nós usuários domésticos, mas mesmo assim ainda é muita informação. Um Google da vida, um petabyte, não é tanto assim. 1024 petabyte é igual a um exabyte. Tem noção do que é um exabyte? É gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, fui atrás aí dessas informações. Se nós fôssemos pegar todas as informações que foram geradas nesse período, de 86 a 2007, e armazená-las em livro comum, poderíamos cobrir toda a área dos Estados Unidos ou da China. Vocês escolhem o que vocês acharem melhor. Em 3 camadas. Ou seja, nós iríamos cobrir todos os Estados Unidos por 3 camadas de folhas de papéis aí de um livro. Ou seja, é muita informação. Vamos pegar a ideia do DVDzinho, só para vocês terem uma ideia. De acordo com esse levantamento aí, que nós mencionamos, se fosse usado o DVD convencional de 4.7, por que o convencional? Porque tem um outro melhor, tá? Que é o de dupla densidade e tal. Então vamos pegar esse daí que é o mais comum. E gravar todas essas informações, esses 295 exabytes, a quantidade de DVDs necessários seria tão alta, mas tanta, que se eu colocasse um em cima do outro, essa pilha de DVD iria sair da Terra, iria ultrapassar os limites da órbita da Lua, que daria mais ou menos algo em torno de 404 bilhões de discos, o que é muita informação. Então, imagine quanta informação nós não geramos hoje. Com certeza, atualmente, geramos muito mais do que 5 a 10 exabytes ano fácil. Atualmente, há muito mais que isso. E cada vez mais a tendência é de aumentar